Amados de Deus, eu quero, em primeiro lugar, quero louvar a Deus pelo privilégio de poder ter estado aqui com os irmãos. Encerramento de festa envolve também, né, alguns agradecimentos. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor João, pela vida da sua esposa, irmã Neuzinha, pela acolhida, pelo carinho de toda a igreja de Pindoretama. Costumo dizer que entregar um púlpito da casa do Senhor é um gesto de grande confiança. E eu quero louvar a Deus por essa confiança. Agradecer a Deus pela vida do presbítero Nonato, a nossa irmã Josi, né? Ela disse que crê no poder da oração de crente e eu creio muito mais. Eu sei que a oração de crente move céu, abala a terra, né? E Deus faz o que Ele quer quando Ele escuta o seu povo. Então eu quero agradecer aqui de coração, carinho. Agradecer a irmã Simone, que foi quem entrou em contato com o nosso esposo. E quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja do Senhor. Há 2 versículos que eles me acompanham. E eles fazem parte da minha gratidão a Deus pela vida da igreja. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, Jesus falava sobre as recompensas. E no capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus falava assim: quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo em caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Há galardão para a igreja do Senhor em Pindoretama, por todo o carinho que tenham sido recebidas juntamente com meu esposo. Amados, eu quero aproveitar e quero divulgar para os irmãos. Quem não estava aqui ontem, mas pôde vir hoje, levante a mão. Olha, alguns irmãos, né, muitos, não estavam aqui ontem, então faz-se necessário a gente divulgar. Nós temos 3 livros que nos acompanham, foram livros que o Senhor nos deu ao longo da caminhada. Estamos agora, né, na conclusão do 4º livro, que será lançado, se Deus quiser, em 2006. E esses livros, eles nos acompanham. E deixa eu dizer, qualquer um do meu material que você compra, você me ajuda a ajudar. Eu fiz um negócio com Deus logo que o Senhor me tornou escritora. E o negócio que eu fiz com Deus, para a glória de Deus, tem dado resultado. Por quê? Eu coloquei no meu coração abençoar através da venda do meu material, abençoar projetos de criança. Eu nunca trabalhei com departamento infantil, mas sou devedora ao departamento infantil porque minhas filhas cresceram dentro da igreja e usufruíram do trabalho do departamento infantil. Então foi aí que Deus colocou no nosso coração, a gente abriu o Projeto Moriá. Para quem não sabe, o Projeto Moriá, ele abriu em primeiro lugar o plano piloto, né, o começo de tudo foi na cidade de Governador de Cerrosado, uma cidade do Rio Grande do Norte. Lá minha filha Cássia, juntamente com meu genro, pastor Cristiano, eles começaram o projeto. Eu sou idealizadora, mas eles são, vamos dizer assim, à frente da batalha do projeto. E o Projeto Moriá, ele visa o quê? Atrair crianças para a escola bíblica dominical, na sua maioria crianças de pais descrentes, e por meio da escola bíblica dominical, ganhar essas crianças para Jesus e por meio das crianças, ganhar também esses pais para Jesus. E Deus tem feito coisas lindas ali. Pais que nunca tinham pisado o pé na igreja, começaram a pisar o pé na igreja depois do Projeto Moriá. Nós temos crianças, filhas de pessoas envolvidas em drogas, mas as crianças estão lá ouvindo que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus transforma, que Jesus cura. Né? E como funciona esse projeto, irmã Aparecida? Todos os domingos as crianças vão para a escola bíblica dominical e após a escola bíblica elas só voltam para casa depois do almoço. Ali a gente fornece feijão, carne, arroz, macarrão, salada de verdura, tudo que uma alimentação saudável uma criança precisa ter. Então todos os domingos os pais já ficam tranquilos porque sabem que não precisam se preocupar com o almoço das suas crianças. A carência é muito grande. Já houve dias que minha menina, a gente tinha no projeto 80 crianças e devido ao espaço da igreja ser pequena, a gente fechou com 80 crianças. E ela disse: mãe, aconteceu uma coisa que eu fiquei sem saber o que fazia.
Ela disse que um dia estava na igreja, quando de repente chegou uma mãe com uma escadinha de 3 ou era 4 crianças. Não me lembro mais se era 3 ou se era 4. E ela disse que aquela mãe procurando saber quem era, a pastora Cássia, quem era. E conduziram ela até a minha filha. Ela disse, olha, eu sei que meus filhos não estão cadastrados no projeto, mas eu preciso que hoje a senhora dê de comer às minhas crianças, porque desde ontem que eu não tenho almoço para dar aos meus filhos. E ela disse, mãe, quando acontecer isso, o que é que eu faço? Eu digo, boto para dentro e dê de comer. E assim foi. Então, são grandes as necessidades. Então, quando você compra um livro, você me ajuda a ajudar. O Projeto Moriá, ele não está só na cidade de Governador. Agora também, ele já está na cidade de Mossoró, no distrito de Canto do Amaro, que é um distrito bem carente, onde o pastor da igreja recebe um incentivo para botar combustível no carro e vai buscar e vai deixar as crianças em casa, porque esse distrito, ele é cortado por uma BR e os pais têm medo de deixar as crianças ir para a escola bíblica. Então o pastor vai buscar e vai deixar. E não apenas isso. Além disso, o Projeto Moriá é parceiro em países como Uruguai, Chile, Bolívia, Suriname, né? E Deus tem feito maravilhas. E Gâmbia também. Em Gâmbia a gente adotou, pastor, porque qual era a dificuldade em Gâmbia? As crianças, quando elas iam crescendo e ficando adolescentes e ficando já no caminho de jovem, elas tinham dificuldade de ser inseridas no mercado de trabalho porque elas não aprendiam o inglês. Então, as crianças lá de Gâmbia, elas não tinham o inglês fluente para poder arranjar trabalho. Então, o que é que a gente fez? A gente adotou um número X de crianças em Gâmbia para a gente manter essas crianças num projeto lá. E lá elas aprenderam o inglês e falar fluentemente e ter acesso ao mercado de trabalho. E Deus tem feito maravilhas ali. E Deus tem me feito levantar como parceira desses obreiros, desses missionários lá. Então, qualquer um dos livros. Nosso primeiro livro é esse aqui, Vencendo a Tristeza, que trata da história da personagem Leia. O segundo livro, esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Intercessão é o livro para quem acha que ora muito. E é o livro para quem tem certeza de que ora pouco. Então, ele é um livro muito abrangente e nos estimula a uma vida de oração. E o terceiro livro, esse aqui, Desafios do Chamado. Qualquer um desses livros, você me ajuda a ajudar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês um texto que veio ao meu coração no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Vocês escolheram como tema desta festa, mulheres posicionadas avancem. Porém, a obrigação de avançar não está apenas atrelada às mulheres. E deixe-me dizer uma coisa. É necessário que a gente desmistifique muita coisa, porque o peso, a responsabilidade tem sido atribuída aos ombros das mulheres de uma forma impiedosa. De uma forma devastadora. Muitos homens pegam provérbios e dizem assim, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Verdade. Mas por isso você vai dar uma de bobão e ficar desmanchando? Né? Então muitos homens se atrelam a esse versículo e esquecem que Gênesis capítulo 7, a Bíblia diz que Deus chamou Noé. Tá assim ou não tá? E mandou Noé colocar a família na arca. Ali parte um princípio de autoridade do homem, ser o sacerdote do lar. A mulher sábia edifica a sua casa, mas você tem que lembrar que a mulher foi levantada como ajudadora. E muitos homens têm se escondido atrás de uma mulher sábia edifica a sua casa e ele simplesmente se acha desobrigado da função de sacerdote, da função de pai, da função de marido, da função de cabeça, da função de provedor. Então a gente precisa desmistificar isso. Então hoje nós vamos falar sobre o crente posicionado, a igreja posicionada. Não é apenas as mulheres que têm que se posicionar. A igreja, de um modo geral, precisa ser posicionada.
Nós vivemos em um país onde as ideologias estão tomando uma proporção devastadora. As ideologias, elas não estão mais camufladas e escondidas, não. Elas estão em outdoors, elas estão em congressos, elas estão em letras garrafais, elas estão sendo colocadas para nós como igreja, para descer de goela abaixo. E é aí que a gente precisa entender que a igreja precisa sim, o crente precisa sim, ser posicionado para a igreja da última hora. Livro de Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos. Capítulo de número 3, do livro do profeta Daniel. Diz assim, a começar do versículo 16. E responderam Sadraque, Mesaque e Abidênego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Amados de Deus, no campo de Dura, no reinado de Nabucodonosor, foi preparada uma cerimônia de celebração. Uma cerimônia onde seria levantada no campo de Dura uma estátua. Alguns estudiosos dizem que aquela estátua era uma estátua do próprio rei Nabucodonosor, que tinha ganho uma proporção gigantesca na época do seu reinado. Outros dizem que aquela estátua era uma oficialização do paganismo de Nabucodonosor. Mas a realidade é que aquela estátua, de 60 côvados de altura e 6 côvados, de largura, que corresponde aproximadamente a 27 metros de altura por 2,70 de largura, ela seria levantada no momento de celebração, no momento de aplauso, no momento de notoriedade. E naqueles dias, nos diz o texto, que se juntaram. Olha o que o texto diz, verso 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar sátrapas, prefeitos, presidentes, tesoureiros, conselheiros e os oficiais e todos os governadores da província para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Era uma festa de consagração de uma estátua. Era uma festa apoteótica. Era uma festa de uma notoriedade gigantesca. E foi nesse cenário de celebração e de consagração de uma estátua que Deus resolveu marcar presença. E como é que Deus marca presença na história? Deus marca presença na história levantando os seus servos. Eu vou repetir para você entender o que Deus está tratando conosco. Deus marca presença na história levantando os seus servos. Não é necessário mandar um anjo vir abanando as asinhas e dar uma rasante no meio do povo. Não, para isso ele tem a igreja. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, é porque Deus tem 4 grandes exércitos. A natureza, Israel, que é o exército adormecido, os anjos, que é o 3º exército, e o 4º exército e o mais atuante, ainda hoje, se chama a igreja. A igreja faz parte de um dos exércitos de Deus.
Aleluia. Se você for lá no livro do profeta Joel, você vai ver que a Bíblia fala sobre o purgão e a locusta. E a Bíblia diz, o meu grande exército. A natureza sendo apresentada como exército. Como Deus resolve interferir na consagração da estátua no campo de Dura? Ele resolve interferir, não usando um contingente de 300 mil, não usando um contingente de 30 mil, não usando um contingente de 300 homens, não usando um contingente de 30 homens. 3 homens posicionados marcaram vez e voz no campo de Dura. O posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abidênego até hoje ecoa, até hoje fala para a igreja da presente época. E o que é que esse posicionamento nos ensina? É que quando Deus está do seu lado, você é maioria. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz que naqueles dias foi tocado o saltério, a sambuca, a gaita, a harpa. Foram tocados instrumentos e a ordem era clara. Eles não deixaram de se dobrar porque não sabiam da ordem. A ordem era clara. Versículo 4 diz assim: e o arauto apregoava em alta voz. Diga comigo. Foi em alta voz. Em alta voz significa para todo mundo ouvir. Eles não ficaram de pé porque não ouviram, não. Eles ficaram de pé mesmo ouvindo. Aleluia. O arauto apregoava em alta voz. Qual era a voz do arauto? Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E o arauto dizia mais: e qualquer que, ele não só anunciou, mas ele de antemão sentenciou quem não se dobrasse. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora, não é amanhã, não é próxima semana, não é daqui a algumas horas, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Meu filho, quem ouvindo um aviso desse não treme na base? A Bíblia não diz, mas Sadraque, Mesaque e Abidênego, eles com certeza sentiram o peso da responsabilidade. Mas sabe o que me encanta em Deus? É porque Deus não nos imuniza do medo, mas Ele nos encoraja, mesmo com medo, a enfrentar o que precisa ser enfrentado. Deus não nos imuniza da angústia, mas Ele nos capacita, mesmo angustiados, a avançar, crendo que Ele fará alguma coisa. Oh, aleluia. E a Bíblia diz: no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, se prostraram todos. O verso 7 diz: foi no mesmo instante, quando ouviram o som da buzina, se prostraram todos. Mas no meio daqueles todos, aleluia, glória a Deus, ficou 3 crentes que cria que Deus ia fazer alguma coisa. Ai, que sé. No meio de todos ficou 3 crentes
que sabiam que aquilo não era momento para ir, uma Maria vai com as outras. O que é que eu quero aqui? E eu aproveito e já abro um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Deus não levantou você para marchar com a manada. Deus não levantou você para ir com a maioria. Deus levantou você para ser a diferença na face da terra. Deus levantou você como igreja para ser um povo diferenciado, um povo adquirido, um povo zeloso e de boas obras. E com a maioria era o caminho mais fácil. Seguir todos ali era o caminho mais fácil. Se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor era o mais conveniente a fazer naquele momento. Mas quem disse que Deus levantou você para fazer o que é conveniente? Deus levantou você para fazer o que é certo. Oh, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidênego, mesmo ouvindo o toque da sambuca, da gaita, da cítara, da harpa, permanecem de pé. Oh, aleluia. Sempre que a igreja permanecer de pé e resolver marchar na contramão, vai sofrer retaliação. Vai sofrer perseguição, porque o que a manada quer, o que esse mundo ceboso quer, o que esse mundo corrompido quer, é que você se dobre a tudo que ele acha que é certo, e que você se oponha ao que a palavra lhe ensina. Mas nesta noite, o Espírito de Deus, de quem somos e a quem servimos, aleluia, pergunta para você aqui agora: quer ir com a manada ou quer permanecer de pé, sabendo que tem um Deus responsável? Eu quero ser. Ai, irmã Aparecida, mas eu tenho uma patroa que ela não é crente. Aí ela me chama para fazer isso, aquilo outro. Eu não quero desgostar ela, sim, mas desgosta Jesus, né? Ai, irmã Aparecida, é porque eu tenho um vizinho meu, não sabe? Ele não é crente, aí ele gosta que eu faça isso e isso, aquilo outro. Aí eu não quero desagradar ele, sim, mas desagrada Jesus, né? Conversa é essa? Revisa a tua vida, revisa a tua história, revisa a tua jornada, revisa o teu caminho. Que azul. Eles permanecem de pé. E alguém vai falar para o rei Nabucodonosor: deixa eu dizer uma coisa. O clube da cabuetagem é o clube mais atuante que existe na face da terra. Tem gente que para ganhar cartaz é um X9 em potencial. É um cabueta do inferno. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus não tem compromisso com cabueta, não. Deus tem compromisso com crente fiel. Agora, com crente fiel, se ele entrar na fornalha, Deus entra junto. Se ele entrar na cova, Deus entra junto. Se ele for para o deserto, Deus vai junto. Se ele passar no vale, Deus passa junto. E aí os cabuetas foram dizer, versículo 12, aleluia, é o versículo dos cabuetas, os cabuetas de Nabucodonosor. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Olha como já começou a distorcer a história. Nenhum momento ali era uma afronta direta a Nabucodonosor. Ali era uma afronta direta ao inferno.
Eles, como judeus, não poderiam se dobrar diante de uma estátua e adorá-la. Mas eles trazem para o campo pessoal de Nabucodonosor, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa e aprenda isso para a vida. Todo serviço de cabuetagem, ele traz para o campo pessoal. Se alguém vem trazer uma cabuetagem para você, é fácil você identificar. A pessoa chega lá, chega logo dizendo assim, eu acho que fulano não gosta muito de tu, não. O campo pessoal. A pessoa fez uma ação que não tem nada a ver com pessoalmente falando com você. Mas a pessoa diz, eu acho que ela não gosta muito de tu, não. Foi mais ou menos isso que eles fizeram. Aleluia. Não fizeram caso de ti, ó rei. Até os deuses, qual era a acusação? Até os deuses não servem e a tua estátua não adoram. Aí estava falando a verdade. Até os deuses não servem e a tua estátua não adoram. Aleluia. Mas o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que em primeira mão o crente posicionado, ele é defensor da sua fé. Ele não apoia nada que essa palavra não apoia. Se ele apoia alguma coisa que essa palavra não apoia, ele não é um crente posicionado. Porque o crente posicionado, ele é defensor da sua fé. A minha Bíblia fala que Deus é contra o aborto. Eu sou também. A minha Bíblia fala que Deus é contra a mentira. Eu sou também. A minha Bíblia fala que Deus é contra o roubo. Eu sou também. O crente posicionado em primeira mão, ele é defensor da sua fé. Versículo 16 a 18, nos diz o texto, responderam Sadraque, Mesaque e Abidênego ao rei Nabucodonosor. Olha aí, para você entender que quando a gente está na direção de Deus, Deus dá uma ousadia que ela não é nossa. Eram 3 cativos, viu? 3 cativos de Judá em Babilônia, dizendo para o rei, para o chefe, para o mandatário de Babilônia, nós nem necessitamos te responder sobre isso. Sabe o que ele está dizendo? Nem venha para mim com essa conversa de me dobrar para a estátua, porque com relação a isso aí, eu não quero nem responder, não tenho nem papo. Imagina aí, camarada dizer isso para outro chapeado igual ele, tá tudo certo, mas dizer para o rei, aleluia, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O Deus que nós servimos, nós não vamos nem bater papo sobre isso, viu, Nabucodonosor? Presta atenção. O Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha e livra da tua mão. E quer saber mais? Se Ele livrar, tudo bem. Se não, fica sabendo que ainda que Ele não livre, nós não nos dobraremos à tua estátua e nem adoraremos. Defensores da fé, eles ganham ousadias do céu. Oh, aleluia. Em outras palavras, é como Sadraque, Mesaque e Abidênego estivesse dizendo para Nabucodonosor, sabe o quê? Com relação a isso aí, ó, não é nem cogitado. Esse negócio aí é inegociável para nós. A gente não se dobra, a gente não adora. Se Deus livrar, tudo bem. Se não, vai morrer todo mundo aqui, porque nós não vamos fazer o que você está pedindo. Oh, aleluia. A Bíblia é tão clara que nos diz a palavra, versículo 19, que Nabucodonosor se encheu de furor. A raiva foi tão grande que a Bíblia nos diz que mudou o aspecto do seu semblante. Ele ficou transtornado. Porque estava em plena a celebração.
Porque os holofotes estavam virados para o campo de Dura. Aquele seria um momento do apogeu de Nabucodonosor. Mas Deus, que é Deus de surpresa, resolveu transformar, aleluia, uma solenidade de celebração em um momento de engrandecimento, mostrando do campo de Dura que Ele é o Senhor da sua igreja, é o Senhor do seu povo. A Bíblia diz que ele ficou com o seu aspecto, o seu semblante transtornado. E mandou que o forno se aquecesse 7 vezes mais. Ora, já matava e 7 vezes mais aquecido. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que mais eu vejo no crente posicionado? Eles são ousados no confronto. Deus é Deus de desafio. Quando você vê no livro de Josué, capítulo 10, Josué batalhando contra os amorreus, e a Bíblia diz que Josué olha para o sol e olha para a lua e faz uma oração e o sol para e a lua se detém. Sabe o que é isso? Momento de desafio. Quando você olha lá para 1 Samuel, capítulo 17, e você vê um menino fazendo pontaria com uma funda para estatalar o gigante, o que era isso? Momento de desafio, momento de confronto. Deus nos torna ousados na hora do confronto. Para Sadraque, Mesaque e Abidênego, o confronto era no campo de Dura, de Refidim. Não importa onde seja o confronto, mas se Deus está presente, fique sabendo que você vai triunfar. Oh, aleluia. Eu gosto da expressão de Davi lá em 1 Samuel capítulo 17, quando o fanfarrão Golias chega para Davi e diz: eu vou hoje lhe dar as aves do céu, as bestas fera vai comer o seu cadáver. Davi diz: menos, baixa a bola aí, menos. Aleluia. Davi diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça. Nem espada tinha, mas ele disse: quem vai rolar a cabeça aqui hoje, mas não é a minha não. Eu vou tirar a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra. Hoje o urubu vai comer carne de filisteu aqui nesse arraial. Oh, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel e que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Meu filho, Davi fez a alegria de urubu. Davi fez a alegria do urubu. A Bíblia não diz, mas se os urubu pudessem falar, eu creio que a revoada de urubu, quando chegou no Vale de Elá, um deve ter olhado para outro assim, se eles pudessem falar, teria dito assim: mas rapaz, a gente nunca viu tanta carne numa lapada só. Oh, aleluia. Cumprimento da palavra: ferir-te-ei e tirarei a sua cabeça. Era um menino que não tinha nem espada. Como é que você tira a cabeça se você só está com 5 pedras? Em outras palavras, era Davi dizendo assim: a sua espada que está na bainha, na sua bainha, viu, Golias? Ela vai ser o meu instrumento e eu vou mostrar como você tomba hoje no arraial. Oh, Suribicho! Crentes posicionados, eles são movidos, eles são encorajados por fé. Já teve alguma vez que Deus marcou um desafio para você e você com medo, mas você disse: eu vou aqui, vou dar um aqui de crente mesmo e vou aceitar esse desafio. Oh, aleluia. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abidênego fizeram. Aleluia. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, poderá nos livrar da fornalha de fogo e da tua mão. Mas se não, fica sabendo, nós não vamos nos dobrar a tua estátua e nem adoraremos ao Deus que tu tens levantado. Crentes posicionados são movidos de fé. Se fôssemos dar oportunidade para crente aqui, cada crente ele tem uma experiência de um momento de fé.
E não é porque você é exibido. Tem gente que olha e vê e diz, mas fulano é muito exibido, é muito amostrado. É não, meu filho, é porque a fé, ela te turbina de uma maneira tão grande, que você fica olhando para um lado e olhando para o outro e diz, como foi que eu fiz isso? Não foi você, meu filho. Foi o dom da fé. Foi um momento de fé. Foi na hora que você está impregnado de fé. Oh, aleluia. Paulo lá na ilha, no naufrágio no barco que estava indo para Roma. Capítulo 27 de Atos. Paulo, quando vê o barco sendo solapado pelas ondas, Paulo se levanta em Atos capítulo 27 e diz assim: esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e disse que nenhuma alma se perderia, somente o barco iria a pique. O que era aquilo? Alguém posicionado, alguém nutrido de fé. Tudo que Deus quer do seu povo é um posicionamento. Tudo que Deus quer é que você aperte o cinto e decole. Tudo que Deus quer é que você creia. Crentes posicionados em terceiro lugar, eles confiam no Deus a quem eles servem. Oh, aleluia. Eu gosto muito da expressão de Jó no capítulo 19, versículo 25. Quando Jó, no meio daquela tormenta, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, mas está tudo perdido, mas ele vive. Jó, mas a doença está na tua pele, mas ele vive. Jó, mas levaram os teus rebanhos, mas ele vive. Jó, mas tu foi ferido, mas ele vive. Jó, mas a mortandade está assolando, mas ele vive e se levantará. Oh, aleluia. O que mais eu vejo? Eu vejo que crentes posicionados, eles não se dobram com a maioria. Oh, aleluia. Crentes posicionados, eles preservam a palavra. E quando eu falo a palavra, é a palavra de Deus. Eles preservam princípios. Eles preservam valores. Eles não cedem à pressão para fazer o que o mundo quer, o que é antibíblico, o que é incorreto. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala de um crente que a história dele é pouco conhecida. E às vezes a gente lê, mas a gente esquece o posicionamento desse crente. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Versículo de número 3 e 4. Fala do crente chamado Obadias. Obadias, a Bíblia diz que ele foi corajoso, que ele não se acovardou aos desmandos de Jezabel. Escondeu os profetas de 50 em 50 na cova. Sustentou-os com pão e água. Quem era Obadias? Era um crente que sabia o que era mais cômodo para Obadias. Era esconder os servos de Deus. Era esconder os filhos de Deus, era esconder os profetas, ou sentar na mesa de Jezabel, como tinha muito que a Bíblia diz, profetas que estavam na mesa de Jezabel. Era mais cômodo para Obadias estar na mesa de Jezabel. Era mais seguro, humanamente falando, para Obadias apoiar os desmandos de Jezabel. E é aí que entra a nossa responsabilidade como igreja na presente época. A gente tem que decidir se apoia os princípios da palavra de Deus ou se apoia os desmandos de Jezabel. Esse crente chamado Obadias, ele não se dobrou com a maioria. É tanto que quando ele encontra Elias, que Elias bate o olho nele e vai dizer ao teu chefe
que eu estou aqui, quero falar com ele. Ele diz, não, eu não posso ir, porque vai que de repente eu vá, e o Espírito de Deus te leva, e o meu Deus, o meu Senhor, o rei Acabe, não houve nação nem reino que não mandasse à procura de ti. Sabe o que era que Obadias estava dizendo mais para Elias? Disse, tem mais, não te falaram como eu escondi os profetas de 50 em 50 e coloquei-os numa cova? Oh, aleluia. O que mais eu vejo no crente posicionado? Eles são guerreiros aguerridos. Aleluia. São as Déboras no Ribeiro. Aleluia. São os Elias no Carmelo. São os Sadraque, os Mesaque e Abidênego nos campos de Dura. São os Davis no Vale de Elá. São os Jeremias em plena a nação pagã. Ainda que dê cova e cisterna, mas eles não arredam daquilo que Deus tem chamado para a sua vida. Oh, aleluia. Que tipo de crente você é? Você é um crente posicionado? Ou você é um crente adaptável? Que tipo de crente você é? Nesta noite é uma noite de reflexão para nós. Que tipo de crente você é? Oh, aleluia. Crentes posicionados, eles são submissos à ordem divina. Eles têm o ouvido aguçados para escutar as estratégias de Deus. Lá na província de Assuero, lá em Suzã, no reinado Medo-Persa, tinha uma crente posicionada chamada Esté. Tão posicionada que quando vieram dizer a ela que estava tudo se acabando lá fora, o povo estava chorando, ia ter mortandade de judeu, ela diz, jejuai comigo, não comais nem bebais por 3 dias, e eu vou comparecer à presença do rei, e se perecer, pereço. Esté se posiciona em pleno reinado, sabendo que Deus ia agir. Ouvidos aguçados. Aleluia. O que dizer de Gideão? Na hora de um desafio, ele enfrentar uma batalha com cântaros vazios, tochas acesas e trombetas na mão. O exército opressor enorme. Ele sai e volta apenas para guerrear com 300. O que dizer de alguém que só tem 300 para enfrentar um exército populoso opressor? Mas ele sabia que na direção de Deus, quando a trombeta tocasse, quando o cântaro quebrasse, quando a tocha fosse levantada, oh, aleluia, Deus está procurando para a última hora da igreja da terra crentes que tocam a trombeta, quebre o cântaro, empunhe a tocha e gritem, espada do Senhor, espada de Gideão. Gideão foi o único homem na Bíblia que teve coragem de profetizar para a espada na bainha do inimigo. Aquela espada, quando Gideão disse, espada pelo Senhor e por Gideão, a Bíblia diz que os inimigos começaram a sacar da espada e começaram a se destruir. Está escrito ou não está? Sabe o que era que Gideão estava dizendo? A partir de agora, essa espada vai trabalhar, mas é em favor do povo de Deus. Oh, aleluia. E deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Deus tem uma maneira tão especial de pegar a espada que está na bainha do teu inimigo, do teu adversário, do teu opressor, e fazer ela trabalhar em seu favor. Escute, você está preocupado com um papel e uma caneta, mas Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer, o papel e a caneta estarão nas minhas mãos, e o que era desfavorável farei que trabalhe em teu favor. Ah, que a sé.
Eu estou sentindo graça e autoridade de Deus. Vai ter documento sendo assinado. E quando esse documento for assinado, chama o pastor, interdita a rua e celebra o culto de ação e graças. Oh, aleluia. Crentes posicionados, eles são submissos à ordem divina. Eles têm os seus ouvidos aguçados para escutar as ordens divinas. Ninguém vai descer um vale para enfrentar um gigante somente com a funda e com pedrinha. Se ele não souber que Deus vai estar na guerra, não, meu filho. Oh, aleluia. Ninguém vai para a beira do ribeiro como Débora foi ontem. Se não souber que Deus está na guerra, não, meu filho. Oh, aleluia. Ninguém vai para o encontro de uma tropa na encosta do monte para suplantar a ira de Davi e seus homens, como foi Abigail, se ela não souber que está com o ouvido aguçado para ouvir a direção de Deus. Não, é direção de Deus. E quando você está com o ouvido aguçado para ouvir as estratégias e a direção de Deus, você faz o que ninguém faria. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar no testemunho. Vai fazer 2 anos, né, amor? Agora em janeiro, quem está lá? Há 3 anos atrás, nós estávamos no plano de comprar um terreno no condomínio. Eu nunca quis morar em condomínio. Por quê? Porque eu gosto de casa no meio de rua mesmo. Mas a coisa está ficando difícil morar no meio da rua, né? E Joatão uma vez olhou para mim e disse: minha filha, esse mês a gente passou só 6 dias do mês na nossa casa. Contamos os dias, realmente no mês a gente tinha passado só 6 dias. E ele disse: estou vendo a hora a gente chegar aqui, não tem mais nada dentro de casa. Os ladrões ter vindo, ter roubado a nossa casa, saqueado tudo. A gente precisa morar no condomínio, Aparecida. Não é luxo não, a gente precisa morar. Mas a gente sabe que uma casa num condomínio, a começar do valor do terreno já é muito alto. A começar do tipo de casa que você tem que construir, uma casa de alto padrão, já é um valor alto. Mas isso é nada para quem tem um Deus do ouro e da prata. E aí eu entrei em contato e uma corretora foi comigo. E a gente foi olhar um terreno no condomínio que eu moro hoje. E quando chegamos lá naquele condomínio, ela disse, inclusive, o construtor que é proprietário desse terreno, ele está aqui no Ninho, ele ficou de vir me encontrar aqui. Eu estava até então só com ela, olhando os terrenos. E era tudo terreno de frente para o sol, de frente para o sol, de frente para o sol. Ela disse, tem desse corretor, desse construtor, mas ele só quer vender construindo a casa. E eu queria comprar o terreno, dar um tempo para poder eu, com calma, né, resolver quem é que ia construir a minha casa. E fomos olhar o terreno. E quando chegamos lá, eu gostei demais, eu olhei o terreno, eu falei, moço, eu quero comprar o terreno. Ele me falou o valor, e na época era 150 mil. Eu disse, eu quero comprar o terreno, mas eu queria um terreno lá da sombra. Os que tem é o seu. Eu vi vários, aqui tem muitos, mas lá do sol. E eu quero lá da sombra, mas eu não quero construir não, eu quero por enquanto comprar só o terreno. Ele disse, não, eu só vendo o terreno se for atrelado à construção da casa. E ficou aquele impasse. E ele, muito arrogante, olhou para mim e disse assim, dessa forma a senhora não vai comprar terreno. Pensei ou não foi? Dessa forma a senhora não compra terreno. Na hora que ele disse, dessa forma você não compra terreno, aí a gente tem uma Sky celestial, que quando essa Sky, ela pisca, acabou. Na hora que ele disse, dessa forma a senhora não compra terreno aqui, a Sky celestial, tchum, ligou. E entendeu que a mensagem era do inferno. Eu estava de tamanquinho, tirei o tamanco do céu, do pé, botei no chão, levantei a mão para o céu e disse, Deus, eu creio que tu vais preparar um terreno para mim aqui nesse condomínio. E eu não quero de frente para o sol, eu quero do lado da sombra. E eu sei que tu és o dono do ouro e da prata e eu creio no teu poder. Quando eu fechei a boca, a corretora olhou para mim e disse, ixi, passou aqui uma coisa, parece um relâmpago. Eu me arrupiei todinha, irmã. Eu estou crendo, eu não sei o que é essa sua oração aí não, mas eu estou crendo nesse negócio que a senhora falou, que a senhora vai ter o terreno.
E ele olhando para mim, botei a mãozinha no ombro dele e disse: meu filho, o terreno eu compro, agora com você eu não compro não. Aí amarra. Não tinha nem dinheiro, né? Oh, aleluia. E aí a gente saiu, e no caminho ela olhou pra mim e disse: ele não fecha muito negócio com muita gente, porque ele é assim prepotente. Eu falei pra ela: mas eu vou comprar o terreno e não demore. No dia que eu comprar, eu vou lembrar de avisar você. Ela disse: tá certo. Eu tô crendo, irmã. Eu tô arrupiada até agora. Eu tô crendo, irmã. Eu não sei o que é que tem esse povo do mundo, né? Que se eles vivessem aqui com a gente, eu acho que eles viviam igual a porco-espinha, arrupiado direto, porque a gente fala umas coisinhas poucas pra eles já se arrupeiam. Imagina se eles vissem coisa grande. Oh, aleluia. E aí eu fui olhar terreno num outro condomínio, mas meu coração já estava naquele. Fui olhar no outro condomínio e lá a gente não deu certo fechar negócio. Quando pensou que não, quando a gente estava faltando aquele outro condomínio, já uns meses depois, uma ligação. Um irmão que é corretor lá dentro do condomínio disse: tem um terreno aqui, venham, porque é de uma pessoa que comprou esse terreno, vizinha, irmã dele. Ele queria construir a casa, só que ele foi transferido para Natal e ele está atrás de vender o terreno. Quando chegou, que parei em frente ao terreno, eu falei para meu esposo: o terreno nosso é esse aqui. Aí ele disse: quanto é? Quando ele falou, ele disse: é 20 mil mais caro do que o outro. Eu disse: mas é esse aqui que eu quero. Deus abriu a porta, o dinheiro chegou, pagamos o terreno, compramos o terreno, construímos a casa do jeito que a gente quis. Liguei para aquela corretora e disse: está lembrado daquele dia do terreno? Ela disse: estou. Eu digo: eu liguei só para avisar você que me mudei esse mês, já estou na casa, comprei o terreno, construí do meu gosto. O que é que eu estou dizendo? É que quando você é ouvinte daquilo que Deus te dá direção, você marcha numa ousadia que não é sua, numa fé que não é sua, numa estrutura que não é sua, numa coragem que não é sua. Nesta noite é noite de coragem. Se posicione, porque Deus está querendo te abençoar e vai abrir comportas do céu para fazer isso. Crentes posicionados, eles contagiam outros crentes. Oh, aleluia. Eles contagiam outros crentes. Eu gosto muito de 2 Crônicas, capítulo 32, quando Ezequias chega para sua tropa, versículo 8, ele diz assim: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E a Bíblia diz: e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. A guerra estava travada, o povo estava assustado, o povo estava com medo. Mas Ezequias alça a voz e diz: ei, vamos ganhar ânimo. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Vira para quem está do seu lado e diga: ele está aqui para ajudar, ele está aqui para guerrear, ele está aqui para pelejar, ele está aqui para somar, ele está aqui para agir, ele está aqui para fazer. Ele está aqui. Guerreia, Deus. Peleja, Deus. Acaba com esse negócio de ficar acabrunhado com medo de 3, de 4 folhas, de fulano que faz macumba, de ciclano que joga praga. Conversa é essa? Marche na marra de crente. Marche na ousadia que Deus lhe deu. Deus não se agrada de crente acovardado. Irmã Aparecida, de onde é que eu voltei essa marra? Na oração, meu filho. Não tem nada para dar mais marra a você do que oração.
Oração é coisa tão boa que quando você se ajoelha miando, feito um gatinho. Miau. Mas quando você se levanta rosnando, parece que é leão. Oh, aleluia. Limite! Tem culto de ação de graça nascendo hoje aqui. Tem testemunho novo nascendo hoje. Crentes posicionados, eles contagiam o outro. Oh, aleluia. Crentes posicionados, eles não se intimidam diante de batalha. Débora, quando chega no capítulo 5, verso 7 de Juízes, ela diz: cessaram as aldeias em Israel, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. Oh, aleluia. Sabe o que ela estava dizendo? A guerra estava travada, mas eu precisei me posicionar como mãe. Muitas vezes Deus levanta você lá naquela congregação, você nem entende por que está lá, e Deus tem te levantado lá como coluna, como mãe para fortalecer outras. Crentes posicionados, eles não são omissos diante da perseguição. Crentes posicionados, eles não são omissos diante da injustiça. Eles se posicionam. O que eu acho lindo entre o convívio de Mardoqueu e Esther é porque Mardoqueu se posiciona fora da porta do palácio e Esther se posiciona dentro da porta do palácio. Oh, aleluia. Capítulo 4 de Esther diz assim, versículo 1 e 2. Quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade clamando com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Mardoqueu não quis nem saber se ia dar sentença de morte. O momento era de luto. O momento era de rasgar as vestes. O momento era de choro. A nação judia toda estava sendo ameaçada de extinção. Mardoqueu rasga as vestes, sai chorando no meio da rua, vestindo de pano de saco, e vai para a presença do rei. Crentes posicionados, eles não se dobram diante do que parece vantajoso. Como é que eu quero dizer que sou uma crente posicionada e eu minto até para ganhar um Bolsa Família? Minha casa não precisa desse dinheiro. Meu marido tem condição de me sustentar, tem condição de viver. E eu vou para a porta do Bolsa Família chorando miséria. Isso é espírito de gibeonita. Os gibeonitas, quando quiserem enganar Josué, se vestiram de roupa rasgada, de odres rotos. E botaram pão borolento. Sabe o que é pão borolento? Pão borolento é pão com bolor. O que é bolor? Mofo, pão mofado. Para fazer de conta que vinha de muito longe, para enganar, para tapear Josué. Como é que eu digo que eu sou uma crente posicionada e para ganhar qualquer merrecazinha, qualquer vantagemzinha, eu estou mentindo, eu estou debelando, eu estou enganando, eu estou trapaceando? Isso não é perfil de crente posicionado. Crente posicionado, ele não se dobra para aquilo que parece vantajoso. Oh, aleluia. José diante da mulher de Potifar, pensa no crente posicionado. Humanamente falando, tinha sido negócio para José. José era cativo, meu filho. José era escravo. E não era nada mais, nada menos do que uma mulher bonita, cheirosa, rica, dando em cima de José. Carnalmente, humanamente falando, parecia vantajoso. Sim ou não? Mas crente posicionado sabe que o inferno, quando oferece prato, é prato raso. Aleluia. A Bíblia diz, Gênesis 39, verso 8 e 9, diz: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em sua casa comigo.
O meu Senhor entregou tudo na minha mão. Ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa ele me vedou, a não ser tu, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Aleluia! Você está achando que você vai me enganar com esse corpinho, com essa atração, com essa sedução. Aleluia. Como é que eu vou me dobrar um negócio deste? Eu não posso me dobrar por 2 motivos. Aleluia. Primeiro, porque o seu marido me honrou nessa casa. Ele me deu liberdade de mandar e desmandar aqui dentro. Toma vergonha. Era como se ele dissesse, toma vergonha na tua cara. Em segundo lugar, como eu faria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? José entendeu que Satanás, quando ele dá com a mão, ele quer pegar com 2. Aleluia. Crente posicionado, ele não se dobra diante daquilo que parece vantajoso. Crente posicionado, ele olha com olhos de fé, ele tem visão espiritual, ele tem visão de reino. Aleluia. Um crente posicionado, ele age como Moisés. Eu gosto muito de Números capítulo 11, verso 28 e 29. A colocação de Moisés. A Bíblia nos diz que Josué chega para Moisés. Havia várias pessoas profetizando no arraial. E quando Josué vê aquilo, muitos homens profetizando, chega para Moisés e diz: Senhor, eis que eles estão profetizando no arraial. E a Bíblia diz que Moisés olha para Josué e diz assim: tens tu ciúme por mim? Eu que era quem era para estar enciumado, não estou. Oh, aleluia. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. E que Deus lhe desse do seu espírito. Sabe o que era que Moisés estava dizendo? Eu quero que o povo de Deus seja cheio. Eu quero que o povo de Deus prospere. Eu quero que tenha profecia no arraial. Eu quero que tenha cumprimento de profecia no arraial. Eu quero que no arraial tenha poder. Crente posicionado, ele tem visão espiritual. Ele não deixa que o ciúme tome conta. Esse negócio de rim, de competição, de fulano é mais importante, fulano não era para ter feito, fulano não era para ter mandado, fulano não era para ter dito. Isso é obra da carne. E na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que essa obra, ela está declarada à falência. Crente posicionado, ele tem coragem de marchar quando tudo parece perdido. Vamos lá para Josué. Rodeando Jericó. Jericó era uma cidade de 32 quilômetros de diâmetro. Jericó era uma cidade de muros perpendiculares, uma fortaleza da época. Mas crente posicionado, se Deus mandou marchar, ele marcha. Se Deus mandou orar, ele ora. Se Deus mandou ele crer, ele crê. Se Deus mandou jejuar, ele jejua. Se Deus mandou ele louvar, ele louva. Se Deus mandou ele pregar, ele prega. Se Deus mandou evangelizar, ele evangeliza. Porque ele sabe que Deus não faz nada sem propósito. Você rodear a pé 32 quilômetros num dia já é desafiador. E no 7º dia você multiplica 32 vezes 7. E aí você tem a rota da marcha que foi naqueles dias para Josué e sua tropa. A Bíblia, os arqueólogos estudando, descobriram que as muralhas de Jericó eram revestidas de ladrilhos secados ao sol. Ladrilhos de 10 centímetros de diâmetro. A derrubada de Jericó é um grande desafio até para a presente época. Porque Jericó não caiu com os muros para dentro, nem caiu com os muros aplanados. Jericó caiu com os muros
rampeados. Ou seja, até para derrubar os muros, Deus derrubou em favor do seu povo para que eles pudessem subir pelas muralhas. Você acreditar que você vai marchar, vai rodear uma muralha calado, mas na hora que mandar gritar, a muralha vai cair abaixo, meu filho, precisa você ser crente. Precisa você ser posicionado. Mas se a minha Bíblia diz que Deus derrubou muralha no grito, eu estou crendo. Você tem que crer que quando Deus manda gritar é porque Ele está responsável pelo grito. O povo recebeu ordem de calar, irmã Aparecida. Recebeu. Mas Josué disse, mas na hora que eu mandar gritar, gritai, porque Deus vos deu a cidade. Oh, aleluia. Tem batalha que a gente vence no silêncio. É assim ou não é? Mas tem batalha que quando Satanás se levanta no terreiro, você... cala a boca, se retire. O território Deus tem me dado. Deus te dá destreza, habilidade e sabedoria. Oh, aleluia. Eu não sei se o seu território está requerendo silêncio ou grito, mas uma coisa eu sei, quer seja no silêncio, quer seja no grito, Deus está responsável pela estratégia desta batalha. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Ele está responsável pela estratégia da batalha. Tem batalha aqui que vai ser ganha no silêncio, mas tem outras que Deus vai soltar por estes dias o grito que está preso na garganta e Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus neste ambiente. Tem grito preso que vai ser liberado. Tem lágrima que já rolou, mas vai ser liberado a vitória dessa lágrima por meio de um grito de vitória. Marcha, Josué! Rodeia a muralha, Josué! Porque a contagem regressiva está chegando o momento do grito ser liberado. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Tem grito aí. Tem grito aí. Ah, se os teus olhos espirituais se abrissem para ver como o inferno regimentou para desmantelar e ceifar a vida do moço. Mas nesta noite Deus te diz assim: estou segurando, estou sustentando, estou te dando estrutura, tempo e prazo para esta prova. Mas não se aperreie. Vai chegar a hora de soltar o grito. E você vai lembrar e vai dizer: foi Deus que me fez triunfar. Oh, aleluia. Você vai lembrar desta noite e vai dizer: foi Deus que prometeu que soltaria o grito. Quantas mulheres que estão chorando, orando por uma causa, e já não veem cenários de vitória. Ai, que sobre. E disse assim: Deus, a festa vai terminar sem uma palavra diretiva. A palavra diretiva chega agora. Você não vai morrer nesse vale. E o inferno não vai tripudiar e nem dar a sentença. Há uma palavra que está sendo liberada do trono agora. Marche confiando nesta palavra.
mas te dá ousadia de quem crê nesta palavra. Você não tem semente para povoar o inferno. A sua semente é fruto de um ventre fértil e livre. E é para povoar o céu. Oh, Kasurimi Evese. Na hora que Deus resolver soltar quem está amarrado, vai ter gente assustado, dizendo que foi isso. Vai correr como um bezerro corre. Oh, aleluia. No meio do pasto, livre.